e identificamos uma frequência de hiperglicemia da ordem de 14,9% e uma frequência de diabetes gestacional na ordem de 94,7%. E nesse estudo, os principais fatores de riscos associados à hiperglicemia em mulheres nulíparas nesse estudo foram o índice de massa corporal acima de 26 e uma história familiar de diabetes. Então, esses dois fatores foram extremamente associados com a maior frequência de hiperglicemia durante a gravidez. A gente pode subdividir as repercussões sobre a gestação a depender do tipo de hiperglicemia. Seja ela oriunda do diabetes tipo 1 ou tipo 2, que felizmente é menos frequente, porém é mais grave e interfere principalmente na época de fertilização e implantação, afetando a organogênese, tendo uma relação direta com aumento de frequência de perda gestacional, de malformação congênita e automaticamente também de restrição de crescimento fetal. O diabetes gestacional, o diagnóstico muitas vezes se faz mais frequentemente na segunda metade da gravidez, tem uma interferência mais direta com o crescimento fetal e pode estar associada com as doenças futuras, né? Maior frequência de obesidade, de síndrome metabólica. Nós sabemos hoje que uma série de doenças que ocorrem na vida adulta tem origem na vida fetal. Então, o diabetes, ele pode tanto estar associado com o diabetes gestacional, ele pode tanto estar associado com o surgimento do diabetes mellitus tipo 2 depois do parto, como o surgimento da síndrome metabólica. Em relação aos resultados perinatais, esses são os dois extremos que nós podemos nos deparar. Um feto macrossômico, oriundo de uma hiperglicemia materna não controlada, e um feto com restrição de crescimento bem importante, oriundo de uma vasculopatia materna, associado principalmente às diabéticas prévias à gestação. Vejam como os resultados são díspares, são extremos. Por isso que nós temos que ter cuidado nos dois grupos. Além dessa diferença de proporção desses fetos, desses recém-nascidos, nós temos uma maior frequência também de síndrome de desconforto respiratório do recém-nascido, uma maior frequência de macrosomia fetal, aumentando a frequência de distócia de ombro, de anóxia intraparto, de partos traumáticos, levando a fratura de clavícula, injúria de plexo braquial, lesão de nervo facial, cefalohematoma, até repercussões futuras, como risco maior de obesidade e intolerância à glicose, perpassando, sem sombra de dúvida, o risco maior de óbito fetal, principalmente naquelas mulheres não adequadamente controladas. Um dos estudos mais importantes de mudança de conduta frente à gestação foi o RAPO. Esse é um estudo publicado no New England em 2008, do acompanhamento de 23.316 gestantes em 15 centros. E eles associaram uma maior frequência de glicemia a um aumento de macrosomia fetal, a um aumento de frequência de cesárea, a um aumento de hipoglicemia neonatal clínica, a um aumento de parto prematuro, de distócia de ombro, de necessidade de internamento em UTI neonatal, de hiperbilirrubinemia neonatal e de pré-eclâmpsia. Percebam que esses achados, trazendo repercussões negativas tanto para a mãe quanto para os recém-nascidos, modificou o olhar em relação às hiperglicemias durante a gravidez. E realmente faz com que nós fiquemos um pouquinho mais assustados, ou pelo menos de olhos abertos, para como nós devemos conduzir estes casos. Então, nós vamos focar um pouquinho sobre a necessidade
da avaliação pré-concepcional, principalmente para aquelas mulheres que reconhecidamente têm alguma hiperglicemia fora da gestação. Vamos passar en passant sobre o rastreamento durante a gestação, já que isso foi objeto da aula do Paulo Cruz. Definir quando nós devemos tratar e citar com o que. Nós não vamos esmiuçar nenhum esquema posológico de insulina, que isso já foi muito bem feito pelo Paulo na aula passada. Pontuaremos sobre o rastreamento de pré-eclâmpsia, sobre o uso de corticoide, sobre as recomendações da avaliação fetal, sobre o momento do internamento e época e via de parto, e um pouquinho sobre contracepção, que não pode ser esquecido, principalmente nesse momento de pandemia. Todas as recomendações que nós faremos aqui, elas estão disponíveis no protocolo de assistência à gestante diabética no site da Maternidade Escola. Está aqui o link para quem quiser, vocês podem fotografar e depois acessar. São 16 páginas o protocolo inteiro, que traz todos os tópicos que nós iremos abordar aqui agora. Foi um protocolo atualizado recente, que tem como autores 2 endocrinologistas, o Paulo, que deu a aula passada, e o Luiz Carlos Belmino, que fazem parte do nosso corpo clínico. Então, essa interface materno-fetal, ela tem que ser muito bem estudada e muito bem acompanhada para que os desfechos sejam os melhores possíveis. Então, o sonho de todo obstetra, é uma avaliação pré-concepcional, de uma forma geral, para paciente com alguma intercorrência clínica, mais ainda. Para a paciente que é diabética, ela só deveria engravidar com um controle glicêmico estrito, depois de pelo menos 3 meses de controle e, de preferência, com hemoglobina glicada menor do que 6,5. Então, neste período, nós faríamos uma adequação medicamentosa. Se ela estivesse fazendo uso de alguma estatina, adequaríamos o antihipertensivo que é recomendado e suspenderíamos a utilização dos fibratos, caso elas fizessem uso. A recomendação da utilização do ácido fólico na dose de 400 miligramas ao dia, pelo menos 1 mês antes de engravidar. A nova recomendação é que só se tem necessidade de fazer 1 mês antes de engravidar. A avaliação da função renal e a avaliação da função tireoidiana, para que a gente rastreie principalmente hipotireoidismo subclínico. Essa mulher, quando ela é engravida, nós poderíamos dividir em 4 pilares como a assistência pré-natal deveria ser preconizada. Então, ela deve ser a mais precoce possível. A primeira consulta deve ser a mais precoce possível, para que a gente consiga, principalmente nas diabéticas prévias, um controle mais rígido da sua glicemia, reduzindo as repercussões futuras que podem advir. Ele tem que ser periódico até o final da gestação, culminando com o parto. Eu gosto sempre de frisar que não existe alta do pré-natal. Não existe alta do pré-natal. Não existe isso. Tem que estar com 38 semanas, aguarde entrar em trabalho de parto e volte só depois do parto. Não, essa paciente tem que ficar sendo vista semanalmente, nesses finalmente, para que a gente tenha um resultado mais adequado. Ele deve ser feito em local adequado. As pacientes diabéticas controladas com dieta, elas podem ser acompanhadas em serviços secundários. Mas as pacientes diabéticas prévias e aquelas diabéticas gestacionais que necessitam de uso de tratamento farmacológico devem ser acompanhadas em serviços terciários. E deve ser completo, de preferência multidisciplinar. Nós organizamos um serviço de gestação de alto risco na Maternidade Escola, onde as principais patologias são acompanhadas no mesmo momento pelo obstetra e pelo especialista. Então, nós temos 3 turnos de acompanhamento de endocrinopatias na gestação, que é feito simultaneamente o obstetra e o endocrinologista.
Isso se repete também com a cardiologia, no dia da hipertensão e das cardiopatias, no dia das infecções congênitas, com a presença do infectologista, no dia das anemias, com a presença de um hematologista, no dia da medicina das malformações, com a presença de um especialista em medicina fetal, no dia das doenças reumatológicas, com um reumatologista. Isso traz um ganho fenomenal, principalmente em garantir que essa gestante seja vista pelo especialista sem ter necessidade que ela venha 2 a 3 vezes ao hospital para agendamento, para consulta, para voltar para mostrar o resultado dos exames. Nós ganhamos tempo e melhoramos os resultados maternos e perinatais. Em relação a rastreamento, eu vou apenas pontuar, nós seguimos o rastreamento que foi preconizado e publicado em 2017 pela Febrasgo e pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que subdivide a hiperglicemia na gestação em aquela mulher que é uma diabética prévia ou uma diabética que foi descoberta durante a gestação, mas que preenche os critérios para diabetes prévio. E a diabetes e o diabetes mellitus gestacional. Então, nessa publicação, eles trazem que em ambiente em que se tenha disponibilidade da utilização das recomendações da técnica total para se atingir 100% da taxa de detecção, a recomendação é que se inicie o rastreamento através da solicitação de uma glicemia de jejum. Se o início do pré-natal foi com menos de 20 semanas, se realiza a glicemia de jejum imediatamente. Se a glicemia de jejum for maior ou igual a 126, a última publicação se recomenda que essa glicemia seja repetida para uma confirmação e, em se confirmando esse achado, se tem o diagnóstico de diabetes mellitus. Se o resultado da glicemia der entre 92 a 125, ela será caracterizada como diabetes mellitus gestacional. Se der menor do que 92, entre 20 a 28 semanas, entre 24 a 28 semanas, ela será submetida a um teste de tolerância oral à glicose, com 75 gramas de glicose, com dosagem de jejum de primeira e de segunda hora. E os achados considerados normais são jejum de 92, primeira hora de 180 e segunda hora de 153. Nós só precisamos de um desses valores alterados para caracterizar esse achado e caracterizar essa mulher como sendo diabética gestacional. Se o início do pré-natal for entre 20 a 28 semanas, ela será submetida direto a um teste de tolerância oral de 75 gramas. E se o início for após 28 semanas, imediatamente será submetida a um teste de tolerância oral, de tolerância à glicose. Então, glicemia de jejum para quem começou pré-natal com menos de 20, teste de tolerância oral para quem começou pré-natal acima de 20. Então, idealmente entre 24 a 28, porém, se tiver passado de 28, nós faremos também o teste de tolerância oral. Se o local não tiver condição de ofertar o teste de tolerância oral, o rastreamento vai ser feito exclusivamente com glicemia de jejum. Se der menor do que 90, segue as mesmas recomendações daquela recomendação anterior em relação quando se tem possibilidade de fazer teste oral. Então, se der maior do que 126 repetido, confirma o diabetes. Se der menor do que 92 e tiver menos de 24 semanas, nós vamos repetir a glicemia de jejum entre 24 a 28 semanas. Se tiver entre 92 a 125, diagnóstico de diabetes gestacional. E o tratamento, também nós estamos seguindo as recomendações publicadas em 2019 e endossada pela Febrasgo e pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que pontua que o manejo clínico mais importante para gestante diabético é, sem sombra de dúvida, o controle glicêmico. E uma dúvida que sempre se faz, uma pergunta que sempre se faz é: qual é a melhor forma de fazer o monitoramento durante a gestação? Tanto a publicação do Up to Date, agora de 2020, que coloca que não existe
uma conduta ótima ainda não foi determinada, com uma revisão sistemática publicada pela Cochrane em 2017, diz que a gente ainda precisa dessa definição. Na recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Febrasgo, se orienta a fazer por glicemia capilar de acordo com o tratamento que é implementado para o diabetes. Naquelas pacientes que são tratadas com medidas não farmacológicas e havendo viabilidade financeira e disponibilidade da técnica total, se recomenda um perfil glicêmico diário de 4 pontos: jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar. Não tendo disponibilidade financeira, eles recomendam que você reduza os 4 pontos para 3 vezes por semana em jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar, facilitando dificuldade de conseguir fita, não tem glicosímetro para todas as gestantes, dificuldade de acesso. Então, é um ajuste na tentativa de, pelo menos, propiciar que se faça um acompanhamento mais ou menos. Nas pacientes que são tratadas com medidas farmacológicas e em se havendo viabilidade financeira e disponibilidade, a recomendação é que faça o perfil diário com 6 pontos: jejum, pós-café, antes do almoço, pós-almoço, antes do jantar e pós-jantar. Não tendo viabilidade financeira, perfil diário de 4 pontos. Então, se reduziu de 6 para 4, mas aqui diário: jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar. Essa é a mesma recomendação que nós trazemos no nosso protocolo. E quando nós devemos tratar essas gestantes? O tripé de controle glicêmico para as hiperglicemias, as disglicemias durante a gestação, é o mesmo para a não gestante. Então, o pilar inicial sempre será a dieta, o pilar adicional, a atividade física, em conjunto com a dieta, consegue controlar a grande maioria das pacientes com diabetes gestacional. E, em não havendo controle total, a medicação de escolha ainda é a insulina. A insulina ainda é o tratamento farmacológico de escolha para as diabéticas. E o controle que se considera ideal nesse grupo de gestantes é que o pré-prandial, o antes de dormir da madrugada, ele se situe entre 60 e 95 miligramas por decilitro. A primeira hora pós-prandial menor ou igual a 140 e a segunda hora pós-prandial menor ou igual a 120. Se com atividade física e dieta nós atingirmos isso, não há necessidade de se associar tratamento farmacológico. Naqueles casos, no nosso protocolo, naqueles casos em que se tem 2 valores alterados em 2 semanas de monitorização com dieta adequada, se orienta o início da insulina como primeira escolha e, na impossibilidade do uso, a utilização do hipoglicemiante oral. Edson, quer dizer que pode fazer hipoglicemiante oral como primeira escolha? As indicações da utilização do hipoglicemiante oral como primeira escolha é não acesso à insulina. Eventualmente, a gente não consegue distribuir, entregar insulina ou glicosímetro para essas mulheres e elas têm dificuldade, inclusive, na autoadministração. Naqueles casos onde a gestante fica muito estressada, com níveis exacerbados decorrente do uso de insulina e que determina restrição alimentar não corrigida mesmo após orientação adequada. E nos casos de necessidade de alta dose diária de insulina sem resposta adequada ao controle glicêmico e ganho excessivo em uso de insulina. Ganho excessivo de peso em uso de insulina. Então, nós podemos fazer uso da metformina, eventualmente, quando não se tem acesso à insulina ou se a paciente não consegue auto-administrar especificamente. Um outro ponto que a gente tem encontrado publicações bem interessantes é a utilização da circunferência abdominal fetal como ajuste do controle glicêmico.
é importante que a equipe trabalhe em uníssono com o mesmo pensamento, porque não basta fazer a ultrassonografia esperando ter apenas a determinação do peso acima do percentil 90. A identificação da circunferência abdominal acima do percentil 75, a descrição de redução do risco de peso fetal acima de 4 quilos nesse grupo de mulheres. Então, tem várias publicações, inclusive a última atualização do UpToDate traz também essa recomendação. Então, é importantíssimo que quem faça o monitoramento ultrassonográfico do crescimento fetal dessas gestantes, que não mande apenas o peso, mas pontue percentualmente em qual percentil se encontra a medida da circunferência abdominal. Esse aqui é um exemplo de como a gente pode fazer esse ajuste, fazendo uma curva de acompanhamento. Eu fiz uma simulação numa gestante de 28 semanas, que tinha feito uma avaliação anterior com 26, que tinha uma circunferência cefálica no percentil 50, uma circunferência abdominal no percentil 50 e um fêmur no percentil 50. Na avaliação com 28 semanas, a circunferência cefálica continuava no percentil 50, o fêmur no percentil 50, mas a circunferência abdominal tinha ido para o percentil 82. Então, nesse grupo de mulheres em que o uso exclusivo da dieta não está mostrando um controle adequado através do monitoramento da circunferência abdominal, há indicação de se começar insulina nesse grupo de mulheres com resultados bem interessantes. Em relação ao monitoramento ultrassonográfico de rastreio, seja malformativo ou de pré-eclâmpsia, as recomendações são as mesmas da população em geral. Então, no primeiro trimestre, entre 11 e 14 semanas, o ultrassom do primeiro trimestre para datar a gestação, para fazer uma avaliação morfológica, definindo os marcadores de anomalia cromossômica, como translucência nucal, osso nasal e ducto venoso, mas também, principalmente, para a realização do Doppler das artérias uterinas, para tentar predizer uma maior chance de risco de pré-eclâmpsia. Então, hoje é cada vez mais importante que a gente tenha a visão que nós devemos rastrear todas as mulheres para saber qual dessas tem maior risco de pré-eclâmpsia e implementar medidas para reduzir a frequência da principal causa de morte materna no Brasil e a segunda causa de morte materna no mundo. Como deve ser feito esse rastreamento? Então, nós temos duas formas que você vai adequar a depender da sua realidade. Então, duas publicações do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia e do NICE, do Hypertension Impregnancy, mostram rastreamento exclusivamente por fator de risco. São duas publicações recentes, do ACOG de 2018 e do NICE de junho de 2019. O do ACOG, ele traz, nos grupos considerados de alto risco, o diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, e como risco moderado, o índice de massa corporal acima de 30. E no protocolo do NICE, publicado em 2019, o alto risco tem também diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, no risco moderado, o IMC acima de 30. Então, os fatores de risco são muito parecidos, tanto no protocolo americano quanto no protocolo do Reino Unido. E eles utilizam exclusivamente fator de risco. Então, na presença de um fator de alto risco, ou seja, a diabética tipo 1 ou tipo 2, ou na presença de dois fatores de risco moderado, está recomendada a utilização do AS de 100 a 150 miligramas à noite. O horário da utilização do AS faz diferença na frequência da pré-eclâmpsia. Os trabalhos mostram que quando a medicação é utilizada à noite, a redução de frequência de pré-eclâmpsia é maior do que se ele for utilizado pela manhã. De preferência, após 12 semanas, usar até a 36ª semana, idealmente antes da 16ª semana, começando entre 12 e 16 semanas.
E mais recentemente, uma publicação da FIGO que associa o rastreamento não só por fator de risco, já que ele descreve que quando eu utilizo exclusivamente o fator de risco, eu identifico apenas cerca de 40% a 45% das mulheres que podem desenvolver pré-eclâmpsia, é associar a presença dos fatores de risco, a identificação da pressão arterial média, o Doppler das artérias uterinas e os marcadores bioquímicos. Eu não vou passar especificamente por esmiuçar cada detalhe. Todos esses dados são possíveis de fazer um cálculo hoje através do site da Phytomedicine Foundation, onde você clica em calculadora, aí aparece todas as calculadoras que estão presentes, você clica em pré-eclâmpsia, escolhe pré-eclâmpsia entre 11 e 14 semanas, esse site é completamente aberto, preenche a característica, se a gravidez é única ou múltipla, a data em que foi feita a ultrassonografia, as características maternas, as medidas biofísicas, e nas características maternas contém o diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. E inclui a pressão arterial média e o índice de pulsatilidade médio das artérias uterinas. E aí ele vai fazer o cálculo, e se esse cálculo de risco der maior do que 1 para 100, essa mulher deve ser candidata à profilaxia. E aí o grupo da FIGO recomenda a profilaxia com 150 miligramas. A gente sabe da dificuldade de conseguir essa dosagem no mercado brasileiro, mas a publicação traz também, inclusive, as sugestões de como fazer. Se tiver o AS de 60, faz 2, de 75 faz 2, de 81 faz 2, se só tiver o de 100 faz 1,5, se tiver o de 300 faz metade. Então, a recomendação da FIGO, depois da publicação do ASP Trial, é que a profilaxia de pré-eclâmpsia com AS seja feita na dose de 150 miligramas à noite, de preferência entre 12 e 16 semanas, indo até a 36ª semana. Passando da fase de primeiro trimestre, no segundo trimestre, a orientação da realização da ultrassonografia para refazer a morfologia fetal e medir o colo uterino por via vaginal. Então, esse é o principal preditor biofísico ultrassonográfico de trabalho de parto prematuro. Ele só não é mais importante do que a história prévia de trabalho de parto prematuro espontâneo anterior. Então, não se pode prescindir. Hoje, praticamente todo mundo tem acesso à ultrassonografia morfológica de segundo trimestre, que seja incluso na rotina do exame a medida transvaginal do colo. E nós, obstetras que fazemos assistência, devemos incluir na solicitação a medida do colo por via transvaginal para predizer prematuridade. Por quê? Porque quando essa solicitação chega para o ultrassonografista, se essa especificação não tiver sido colocada, a paciente pode se recusar a fazer, dizendo, não, mas meu pré-natalista não pediu para fazer a medida transvaginal. Então, na solicitação da ultrassonografia morfológica, tem que ser incluso medida do colo uterino para predição do trabalho de parto prematuro por via transvaginal, que é a autorização para o profissional realizador do exame fazer essa medida com maior segurança. A ecocardiografia fetal também está incluso nesse grupo, principalmente nas mulheres diabéticas prévias e nas mulheres diabéticas gestacionais que são usuárias de insulina, que têm um potencial maior de desenvolver diabetes ou de já ser diabética prévia e só está sendo diagnosticada agora durante a gestação. E uma ultrassonografia no terceiro trimestre para avaliação do crescimento fetal. E aqui, novamente, eu vou chamar a atenção para a necessidade de construção individual, se isso for possível, do crescimento fetal. Nas pacientes diabéticas, nós podemos ter restrição de crescimento
sem que se tenha o conceito clássico de restrição, que é um peso fetal abaixo do percentil 10 com alteração de Doppler, ou uma restrição abaixo do percentil 3, ou um peso fetal abaixo do percentil 3 sem ter necessidade de Doppler. Aqui nós vamos para aquela outra característica que foi de diagnóstico de crescimento fetal, que foi referendado pelo procedimento TELF, publicado em 2000 e, se eu não me engano, 2017, que é a queda de 2 quartis no acompanhamento do peso fetal. Aqui tem um exemplo, um feto que tem um canal de crescimento abaixo do percentil 50, de repente ele passa a não seguir esse mesmo canal e se aproximar do percentil 10. Então, aqui nós podemos estar diante, nós estamos diante de uma restrição de crescimento sem necessariamente o peso fetal estar abaixo do percentil 10. Aqui é um outro exemplo, quando a gente tem um peso fetal por volta do percentil 50 e na outra avaliação ele se aproxima do percentil 20. Então, ter cuidado para essa construção, para que a gente diagnostique a restrição de crescimento fetal, principalmente tardia, e não tenha desfechos negativos. E a avaliação do líquido, principalmente para rastreamento de polidrâmio, porque é um sinal clínico de descontrole metabólico materno. Quando nós devemos internar essa gestante? Sempre que a gente tem um controle metabólico inadequado, para que a gente ajuste as doses da insulina, faça uma avaliação da vitalidade fetal de forma adequada. Sempre que se tem uma alteração da função renal, na presença de hipertensão arterial, na presença de restrição de crescimento fetal, onde a monitorização da vitalidade não é possível de forma adequada ambulatorialmente, na presença de polidrâmio moderado a grave, principalmente com sintomatologia materna, isso é um sinal clínico de descompensação materna, nos casos de infecção do trato urinário complicado e na presença de avaliação de vitalidade fetal com cardiotocografia suspeita. Um parênteses, a gente sabe que os filhos de mãe diabética têm uma frequência maior de síndrome de desconforto respiratório do recém-nascido, aumenta para essa publicação em torno de 5 vezes essa frequência. A gente sabe que na gênese da produção do fosfolípide, o precursor basal é o cortisol, e as pacientes diabéticas, por fazerem hiperglicemia e fazerem hiperinsulinemia, a insulina compete com o cortisol na produção do fosfolípide, gerando assim do desconforto respiratório. E aqui é para a gente chegar nas indicações da utilização de corticoide antinatal nas gestantes diabéticas. A utilização do corticoide está associado à redução da frequência de síndrome de desconforto respiratório, de hemorragia intracraniana, de enterocolite necrotizante e de morte neonatal. Então, não só é síndrome de desconforto respiratório, tem repercussão também nos outros aspectos da prematuridade. Além de reduzir a frequência de persistência de canal arterial, de displasia broncopulmonar, de retinopatia de prematuridade, de leucomalácia periventricular e de paralisia cerebral. E a última publicação do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia de 2017 era que todas as mulheres entre 24 e 36 semanas e 6 dias que tivessem risco de parto prematuro dentro dos próximos 7 dias devem ser consideradas candidatas ao tratamento antinatal com corticoide, inclusive as diabéticas. Há sempre uma questão que eu não vou fazer o corticoide porque vai haver uma descompensação do diabetes. Como essa paciente, se ela tiver risco de parto nos próximos 7 dias, provavelmente ela deve estar internada. Então, a utilização do corticoide, você faz um ajuste de insulina, de perfil glicêmico nas próximas 48, 72 horas depois do uso do corticoide e fica tudo tranquilo. Não há recomendação de fazer corticoide antinatal de rotina para mulher sem risco de parto nos próximos 7 dias. Tipo, eu faço pré-natal de uma diabética adequadamente compensada, completou 34 semanas. Eu vou fazer corticoide
porque pode ser que ela tenha um trabalho de parto prematuro. Se ela não tiver risco para os próximos 7 dias, não tem indicação de fazer corticoide, nem na diabética e nem em nenhuma outra gestante que tenha fator de risco, mas não tenha risco aumentado para parto nos próximos 7 dias. Em relação à vitalidade fetal, a recomendação de utilizar mobilograma nas pacientes compensadas a partir de 28 semanas, cardiotocografia a partir de 32 nas compensadas e nas descompensadas a conduta será sempre individualizada. O perfil biofísico fetal será escalonado sempre que a gente tem uma cardiotocografia alterada e o Doppler deve ser restrito para os pacientes com vasculopatia ou na suspeita de restrição de crescimento. Momento e via de parto. A via de parto, ela também na diabética tem indicação obstétrica e eu estou trazendo o ipsilitro que diz o nosso protocolo. Se o peso fetal for acima de 4 quilos, tiver esterotomia prévia, a apresentação for não cefálica, implantação anormal de placenta, oligidramia, nós indicamos cesárea. E a indicação é com 39 semanas nas pacientes compensadas, sem vasculopatia ou pré-eclâmpsia e com boa vitalidade fetal. Há descompensadas, que têm patologia recorrente ou alteração de crescimento e vitalidade, tem conduta individualizada. Nós preferencialmente abordamos em torno de 38 semanas, se tivermos um teste de maturidade pulmonar, que hoje a gente tem utilizado bem menos. Nas pacientes com glicemia controlada, mas com macrosomia ou polidrame, ou seja, sinais clínicos de descompensação, nós indicamos a resolução a partir de 38 semanas. Seja na indução do trabalho de parto ou para o parto abdominal eletivo, nós preferimos fazer esse procedimento de preferência pela manhã, para que a gente adeque o uso da insulina. A conduta quanto ao parto. Durante o parto, nós não vamos administrar insulina no manhã do parto. Se for vaginal, nós suspendemos a insulina sempre que a gente tenha o diagnóstico do trabalho de parto ativo e fazemos infusão de solução glicosada 50 ml por hora e fazemos glicemia capilar até a cada 2 horas, mantendo entre 72 e 126. E se houver mudança no nosso controle, nós fazemos a infusão conforme esse esquema. No pós-parto, há também uma recomendação da FIGO que a gente utilize o pós-parto como um período para que a gente aumente o engajamento para melhorar a saúde da mãe e do bebê. Então, a gente dê suporte à amamentação, que a gente oriente sobre a importância do espaçamento intergestacional, que a gente oriente a retestagem entre 6 e 12 semanas. No pós-parto imediato, naquelas pacientes que nós acabamos de fazer o parto, nós fazemos monitorização da glicemia antes das refeições e antes de dormir e fazemos uma correção pré-prandial conforme o esquema que está colocado aqui. Nós descontinuamos o tratamento farmacológico, insulina ou antidiabéticos orais nas pacientes que têm diabetes gestacional, exceto nos casos de hiperglicemia franca persistente, quando nós individualizamos a conduta. Estimulamos a amamentação. As pacientes que são lactantes com DM prévio, elas podem fazer uso de glibenclamida ou metformina. E as pacientes com diabetes mellitus tipo 1 devem fazer rastreamento para tiroidite pós-parto, com medida de TSH, 3 a 6 meses após o parto. Veja que interessante o que eu encontrei na busca de artigos para ilustrar a aula. É que a amamentação está associada com uma redução do risco de diabetes mellitus tipo 2. Bem interessante esse achado. Tem publicação do JAMA, tem publicação no diabetes metabólico, tem publicação sobre no Current de diabetes em reproduction. E uma outra associação que eu achei interessante e resolvi colocar na minha apresentação era que se deve rastrear de forma rotineira depressão pós-parto nas mulheres com diabetes. Há uma descrição do aumento de frequência de até 2 vezes. Eu fiquei muito impactado com esse
com esse dado e me aprofundei e encontrei 3 artigos em revistas de alto impacto, inclusive com revisão sistemática, mostrando essa recomendação. É uma coisa que normalmente a gente não se liga muito, que é no rastreamento de depressão pós-parto, mas esse dado eu fiquei foi bem chamativo para mim, por isso que eu resolvi trazer para todos vocês. Existem escalas de rastreamento de depressão pós-parto, são escalas visuais bem interessantes e fáceis de ser utilizados, que podem ser implementados de forma rotineira. As pacientes com diabetes gestacional, ela tem um risco 7 vezes maior de desenvolver diabetes mellitus tipo 2. Por isso, todas têm que ser submetidas a um teste de tolerância oral com 75 gramas de glicose entre 6 a 12 semanas de pós-parto. Não podemos esquecer da contracepção. A contracepção, os métodos de barreira podem ser escolhas, os anticoncepcionais de baixa dosagem para as pacientes sem vasculopatia, sem história familiar de infarto, e o DIU para as pacientes compensadas e com bom nível de informação. Durante a amamentação, vendo os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, a progesterona de longa duração, apesar de ter tido alguns trabalhos anteriormente que falavam que ela dificultava o controle metabólico, a Organização Mundial de Saúde coloca o DIU, os injetáveis e os implantes como categoria 1 e 2 de elegibilidade. Os projetáveis de baixa dose também podem ser utilizados. A laqueadura tubular é reservada para os pacientes com vasculopatia e prole definida. E se o teste de tolerância oral à glicose for normal entre 6 a 12 semanas, a contracepção ficará como na população em geral. E para finalizar, nós vamos obter o melhor resultado perinatal se nós fizermos um rastreamento oportuno, um encaminhamento para um serviço que seja possível fazer um tratamento adequado e, quando houver qualquer mudança, seja de um maior fator de risco, uma utilização de medicação, um surgimento de restrição de crescimento, ser acompanhado em serviço terciário. Então, equipe multidisciplinar, rastreamento precoce e tratamento adequado melhoram sobremaneira os resultados maternos e perinatais. Eram essas as minhas considerações. Eu vou deixar essa bela imagem, é a catedral de uma cidade muito importante do Ceará. Essa é a Catedral do Coração de Jesus, na minha ilustre Brejo Santo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Fantástica aula, maravilhosa, direta e elucidativa. Muitas perguntas, algumas perguntas já aqui no nosso chat, mas alguém quer se manifestar? Estamos às ordens. Alguém? Alguma pergunta? Então, já que não estão falando, eu vou perguntar aqui. Doutora Maria Quitéria, como vocês conduzem as pacientes que têm sinais de descontrole clínico, como palidrame ou macrosomia, por exemplo, mas têm o perfil glicêmico controlado? Essas pacientes são internadas, a gente rastreia a circunferência abdominal, se a circunferência abdominal for acima de percentil 75, a gente inicia a insulina, Quitéria. Perfeito. E a resolução com 38, né? A resolução com 38. Só para pontuar, George, não existe evidência científica nível A sobre época de resolução de gestação. Então, a gente segue os principais guidelines. Nós, só naqueles casos que tem indicação direta de cesárea, senão a maioria dos nossos pacientes passa por uma tentativa de indução como droga de primeira escolha, utilizando o misoprostol. Perfeito. Dr. Wagner, a medida da glicemia é feita 2 horas após o início da refeição ou conta após o término? O início da refeição. Certo. Se ela demorar muito a comer, aí ela vai ficar prejudicada.
Uma gestante com 10 semanas com glicemia de 120. Não sugere DM prévia? Até sugere, mas a Os critérios, né? classificação, os critérios colocados pela Organização Pan-Americana de Saúde, do Ministério da Saúde, referendado pela FEBRASGO e Sociedade Brasileira de Diabetes, é para classificar como diabetes gestacional. Lembrar que agora tem a recomendação de repetir a glicemia de jejum. Anteriormente, na época da publicação, a gente fazia só com uma glicemia alterada. E aí agora está surgindo, porque começou-se a perceber uma frequência muito alta de glicemia de jejum limítrofe, e quando se repetia, a frequência era relativamente pequena de diabetes, de confirmação. Pronto, então respondeu a próxima pergunta aqui, que era paciente com glicemia de jejum limítrofe, tipo 92, 93, se seria indicado repetir para confirmar. Então, o senhor acabou de falar. George? Oi, professor. George? Oi, professor. Só para comentar, nós tivemos uma aula prévia de manejo da gestante, uma aula dada pelo Paulo Cruz sobre a conduta endocrinológica, né, na paciente. Uhum. Mas eu vi passando, ano passando, tem uma colega minha de turma, um excelente endocrinologista que trabalha no Centro de Diabetes, doutora Cristina Façanha, que participa de muitas pesquisas em diabetes gestacional, que perguntou se podia comentar alguma coisa sobre início de metformina. Se você puder liberar o microfone dela aí, George. Ela libera... Ela pode liberar? Ela pode liberar. Está liberado os microfones. Cristina, por favor. Seria, inclusive, a próxima pergunta aqui sobre o uso do hipoglicemiante oral. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada aí pela oportunidade de participar aí da reunião de vocês, muito bacana. Então, eu estava vendo aqui, eu participei, inclusive, da edição e das reuniões que a gente fez o consenso, né? E eu vi uma pergunta aqui da Margit falando, poxa, mas os endocrinologistas têm usado a metformina, e como é que fica a história da metformina? A gente usa ou a gente não usa? É uma situação de exceção? E aí eu pensei assim, em falar da experiência que a gente tem, né? Primeiro, a coisa para responder exatamente o que o Edson disse. Sim, é uma situação de exceção, a gente considera isso, né? A gente sabe que o fisiológico é a insulina, mas, assim, o fisiológico, o que eu sempre imagino, é o que eu converso quando eu dou aula e quando eu converso com meus alunos e com os colegas, e os próprios pacientes a respeito da metformina, é que o fisiológico é que a gente tente o máximo possível para manter a glicemia dentro da normalidade. E, às vezes, é muito difícil. Na vida real, na paciente do SUS, que não consegue, não tem a facilidade do acesso à alimentação ideal, que não tem a quantidade de fita para monitorar a glicemia de forma ideal, que às vezes não tem a agulha para trocar, para fazer a insulina, que falta a insulina, que não sabe se auto-aplicar, enfim, tanta coisa acontece no meio do caminho, e aí às vezes a gente acaba utilizando muito mais frequente do que realmente se gostaria em relação à metformina, né? A metformina, ela atravessa a placenta, então isso faz, quando você está tratando a mãe, você está tratando a mãe e o bebê. E isso eu sempre acho muito importante. Lá no Centro de Diabetes, a gente tem usado muito a metformina e a gente sempre esclarece a paciente, olha, você pode usar a minha insulina ou o comprimido realmente vai estar tratando você e o bebê. E eu sempre faço muito aquela opção, né? Se eu não tenho, às vezes o ótimo é inimigo do bom. Então, a gente tenta, tive situações da gente tentar tratar com insulina, não tinha para isso, e a gente tem que você vê, primeira coisa, o peso. As pacientes param de ganhar muito peso, né? A gente fez alguns levantamentos aqui.
a gente consegue, talvez, a impressão que a gente tem por conta do estudo Linda Brasil, elas têm menos hipertensão, segura melhor a pressão arterial, aquela hipertensão periparto, aquele aumentozinho de pressão antes do parto, a gente notou também que segura mais isso daí. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o Linda Brasil, nós temos 5.400 pacientes tratadas em 5 cidades do Brasil, né? E dessas pacientes, nós temos 27% que foram diabetes gestacional, tá? Que foram tratadas com metformina. Então, é uma experiência boa. Talvez a gente vá ter alguma coisa com os resultados desse exame para dizer para vocês aí cada vez mais. Com certeza a gente não tem, eu não posso garantir para você que daqui a 10 anos, como que vão estar os filhos dessas mulheres com diabetes. Nós temos lá no Centro de Diabetes também um ambulatório que a gente faz uma vez por mês, é um ambulatório, inclusive, um serviço voluntário, os endocrinopediatras que participam são voluntários, para a gente avaliar os filhos de mães diabéticas. Porque a gente quer ver qual é o resultado do nosso tratamento. Atualmente, o state of art, pelo que eu saiba, assim, que a gente tem visto, metformina na gestação é ótimo. Para a mulher, para a mãe, é perfeito. Controla peso. Claro, com o bom senso da gente estar monitorando, porque muito frequentemente a metformina não controla sozinha. E aí a gente tem que adicionar a insulina. O problema é que a gente, e para o bebê, logo que nasce, a gente não tem visto problemas. O problema é que a gente não sabe como é que vai ser o depois. Então, eu fico sempre pensando assim, se eu não sei como é que vai ser o depois com a metformina, mas se eu sei como é que vai ser o depois com a hiperglicemia, então eu acabo, muitas vezes, entrando com a metformina nesse sentido, né? De que como eu não tenho o ideal, que é o controle glicêmico ótimo, com a insulina, eu entro com a metformina. Certo? É mais ou menos assim que a gente raciocina. Eu não sei, Edson, queria que você comentasse aí qual a ideia que você tem em relação a isso no seu dia a dia. Eu agradeço a participação, Cristina. Eu concordo plenamente com você. Concordo plenamente com você. O estudo do RAP ele é bem definitivo quando mostra que a hiperglicemia ela é extremamente danosa, seja para a mãe, seja para o bebê. Então, se a gente não tem condição de fazer o ideal, que a gente faça aquilo que é factível. Concordo plenamente contigo. George, muito obrigado, Cristina, pela participação e pela disponibilizar, dividir conosco toda a sua expertise. George, tem algumas perguntas aqui em relação a... eu vi aí rapidamente, no que eu consigo ver no chat, fez uma gestante fez uma glicemia de jejum, fez um teste de tolerância oral. Uma glicemia de jejum no primeiro trimestre, normal. Teste de tolerância oral de segundo trimestre, normal. Bom, teoricamente, acabou o rastreamento. Glicemia de jejum normal, teste de tolerância oral normal, não tem necessidade de fazer outro rastreamento no terceiro trimestre. Tá? Em relação à predição de pré-eclâmpsia e utilização de AS, você tem que fazer a opção do que você tem oportunidade de fazer. O que seria o ideal? O ideal hoje, quem está em consultório, quem está trabalhando em consultório tem a oportunidade de ofertar uma história clínica bem feita, pressão arterial média, Doppler de artéria uterina, marcador bioquímico. Eu não tenho marcador bioquímico, mas eu tenho o Doppler de artéria uterina, eu faço fator de risco, pressão arterial média e Doppler de artéria uterina, coloco no grupo, coloco no site e vejo se ela é de alto risco para, a partir daí, fazer profilaxia com AS. Se eu não tenho como fazer esse rastreamento, eu vou fazer exclusivamente por fator de risco. Se a paciente for diabética, se eu seguir a publicação americana, eu tenho que fazer AS. Se eu seguir a publicação europeia do Reino Unido, também tenho que fazer AS. Ok? Para as pacientes diabéticas prévias. É para prevenir pré-eclâmpsia. Nada tem a ver se ela tem pressão normal ou não. Ok? Se ela tem dois fatores de risco, que é, tipo, ela tem um IMC acima de...
tenho IMC acima de 30 e tenho idade maior do que 35, 2 fatores de risco moderado, também indicação de fazer AS se eu utilizar exclusivamente fatores de risco. Lembrando que a utilização de fatores de risco, eu só consigo prevenir, eu só consigo predizer 40% a 45% da pré-eclâmpsia. Mas aí volta naquela mesma história que a Cristina acabou de comentar. Eu não tenho o ótimo, eu vou fazer o bom. Então, se eu não tenho como fazer o rastreamento da outra forma, que eu faça com fator de risco e faça profilaxia da doença que mais mata mulheres na idade da maioria de vocês. Era Perfeito. em relação a qual a glicemia utilizar, que eu também vi aí no chat, qual a glicemia para utilizar como controle de primeira e de segunda hora. Isso é muito dependente de cada serviço, tá? A gente acaba fazendo muito de 2 horas, até também por facilidade especificamente. E aí, George, tem mais alguma coisa? As pacientes que foram conduzidas com mudança de estilo de vida interno descompensadas no terceiro trimestre, inicia insulina? Mudou controle dietético, atividade física, não conseguiu controlar. Internou no terceiro trimestre, é perto da resolução? Ele botou só o terceiro trimestre. Não, botou só o terceiro trimestre. Não, se for terceiro trimestre, se for longe do termo, nós vamos fazer insulina e vamos continuar o acompanhamento. Se ela tiver com 37 semanas, 37, 38 semanas, nós já vamos para a resolução da gestação. Exatamente. Okay? Lembrar que existe uma maior associação nas mulheres que são descompensadas com desfecho perinatal pior. Lembra do estudo RAPO? Quanto maior a glicemia, pior o desfecho. Então, eu tenho 37 semanas, paciente completamente descontrolada, o que é que eu vou esperar controlar para resolver uma semana depois? Avalio vitalidade, avalio o colo. O colo é favorável para uma indução com ocitocina? Indução com ocitocina. O colo não é favorável, não é maduro. Indução com misoprostol. Tem contraindicação para indução? Parto abdominal. Eu posso fazer indução em paciente com uma cesárea anterior se a cesárea não foi clássica, se foi uma cesárea segmentar. Eu posso fazer indução utilizando métodos mecânicos, como a técnica de Krauss, com sonda de Foley. Para a gente focar mais na conduta obstétrica, já que na outra aula nós focamos exclusivamente na conduta clínica de controle. E foi o objetivo dessa aula, né? Dessa aula, isso. Doutor Edson, em relação à resolução da gestação na paciente diabética, quando se diz que se resolve com, acho que ela quis botar aqui, 39 semanas as pacientes compensadas, é compensada com dieta ou com tratamento farmacológico também? Independente. O fato dela, ela continua, o fato dela ter iniciado o tratamento farmacológico já não sugere que houve uma descompensação? Sim. Mas aí, compensação no momento da resolução, né? Ela teve uma descompensação, eu comecei medicação, controlei, ela vai para outro perfil de... Isso é diferente de quando eu tenho já no termo. Paciente descompensada no termo, não tem por que eu tentar levar para 39 semanas. Perfeito. A filha tem... Eu acho que tem uma pergunta da Chile sobre bebê grande. Eu não cheguei. Controle glicêmico de bebê GIG, sem insulina. Se a recomendação do ajuste mãe adequadamente compensada, circunferência abdominal acima de percentil 75, iniciar a insulina. Qual é a dose? A dose vai ser tateada, vai fazer a dose pelo trimestre e tateia conforme o controle da circunferência abdominal. Isso é simples? Não é simples. É em todo canto que consegue fazer? Infelizmente, não. Então, o serviço tem que estar organizado para que eu tenha um bom endocrinologista que esteja atendendo ali junto com você para fazer o controle da insulina. Você tem que ter capacidade. Nós temos um aparelho, um equipamento de ultrassom dentro do ambulatório de gestação de alto risco. O próprio obstetra que tiver
expertise e coragem, senta no equipamento, mede a circunferência abdominal, bota no percentil e conversa com o endocrinologista. Ó, doutor Paulo, doutor Luiz Carlos, o percentil está 82, mesmo ela com glicemia, mesmo ela com controle glicêmico todo direitinho. Vamos começar a dose mínima, vamos começar com 0,5 por quilo e vamos ver como é que ela se comporta. E aí ela vai voltar com uma semana. Com uma semana eu reavalio, continua da mesma forma. E aí essa reavaliação... Mas percebam que esse ajuste por circunferência abdominal se requer uma melhor estruturação dos serviços. Infelizmente, isso não é a rotina. Uma pergunta aí de menino de 4 quilos, se é para fazer logo o parto. Bebês com mais de 4 quilos com idade gestacional antes das 37, já tem indicação de resolução? Não confundir peso fetal com maturidade. Peso fetal significa descontrole, tá? Esse bebê tem um risco gigante de fazer uma síndrome de desconforto respiratório, ok? Então, essa é uma paciente para eu investir para controlar. Lógico, eu tenho outros fatores que precisam estar na mesa para que a gente discuta. Qual é a idade estacional que ela se encontra? É possível fazer isso ambulatorial? Será se eu preciso internar? Eu tenho como fazer isso de forma adequada no internamento? Eu estou dando vários exemplos, como é para os nossos residentes. Eu vou botar na casa da gestante e ela vai vir 2 vezes por semana fazer ultrassom. Eu vou aumentar o monitoramento da vitalidade. Então, são casos que precisam ser particularizados e individualizados. Certo. Doutor Edson. Essa pergunta do Wander. Se a gente pode começar AS em paciente depois de 16 semanas. Pode, mas o NNT, ou seja, o número necessário de tratamento para eu prevenir um caso de pré-eclâmpsia, quando se inicia depois de 16 semanas, é 6 vezes quando eu inicio antes de 16. Mas é de novo aquela história. Como eu não vou ter o ótimo, ela chegou muito tarde, eu vou fazer para tentar... mas isso não é a recomendação ideal. O ideal é que eu consiga fazer antes de 16 semanas. Tinha alguém querendo falar? Oi. Emily. Oi, Emily. Doutor, nessas pacientes diabéticas que eu tenho uma restrição diagnosticada através da curva de crescimento, certo? E que o Doppler se encontra normal durante o acompanhamento. Eu deixo caracterizado ainda assim a restrição como um estágio 1 para pensar numa idade gestacional para resolução? Sim, Emily. Pergunta excelente. Veja só, depois que o Gratacos publicou o estadiamento da restrição de crescimento e através do procedimento Delphi saiu as novas definições sobre restrição de crescimento, uma das formas da gente diagnosticar restrição é quando o peso fetal cai 2/4 daquilo que a gente estava acompanhando inicialmente. Caracterizei, aí eu vou ter a restrição, não tem alteração de Doppler, estágio 1. E aí eu vou acompanhar como estágio 1. Certo. Ok? Ok, então aí sem muito medo, né, de fazer essa resolução com 37 semanas numa paciente diabética, né? Aí eu vou conciliar as duas coisas, né? Eu vou ajustar uma restrição de crescimento, né, com o risco de desconforto respiratório. Uhum. Aí nós vamos escolher. Eu prefiro fazer corticoide e fazer com 37, Emily. Certo, doutor. Obrigada. Disponha. Doutor Eliade perguntando se ajuste inicial da insulina, a necessidade de internar. Depende, eu fiquei muito mal acostumado em trabalhar junto com um endocrinologista. A gente tudo hoje pede mal acostumado no sentido do lado bom, né? Porque o meu tem o endocrinologista ali do lado do nosso ambulatório. A gente, às vezes, até abre mão do maior controle para fazer ambulatorial. Inicialmente, nós internávamos todo mundo para fazer esse início, Eliade. Hoje, a gente começa ambulatorial e controla ambulatorial. Somente nos casos em que a gente tem grandes descontroles
apesar do uso de insulina, é que a gente acaba internando essas mulheres. Natasha perguntando se a época de iniciar a insulina nessas pacientes com controle glicêmico normal e percentil acima de 75. Não, Iniciar desculpa, não entendi. Controle Entendi, não. glicêmico normal e circunferência abdominal fetal acima do P75. Se Já- inicia já- insulina apenas. Mas se inicia apenas entre já 29 e tinha. 33. É. Ok, era isso, né? Mais alguém, pessoal? Eu acho que tinha que ser uma outra aula mesmo, George. Não dava para a gente conversar tudo numa Dava aula não, só, não. dava não, dava não. Muito bom. Bom, eu agradeço a participação de todos. Eu fico muito, muito feliz em estar vendo a sessão clínica da residência oportunizar que a gente discuta temas do nosso dia a dia com tanta gente boa, e a gente espalhe para o estado todo boas práticas de assistência, tá? Então, a Maternidade Escola se sente muito feliz com a presença de todos. Muito obrigado, e a aula vai estar disponível a partir de amanhã no YouTube, junto com todas as outras.